A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, nós vamos aqui para mais uma lição desse segundo trimestre. Nós já estamos na lição de número 3. Mas antes de entrar na lição de número 3, eu quero aqui me justificar essa minha ausência nessas últimas 3 semanas. Nós tivemos algumas dificuldades aqui com o som, algumas dificuldades com o tempo, em conciliar aqui o tempo devido ao meu trabalho. Nós estávamos fazendo um curso e ali a gente passava o dia inteiro e acabava que eu não consegui conciliar o trabalho, esse curso, a igreja, as atividades de casa, e ainda tive esse probleminha técnico aqui com o meu celular, que o som estava um pouquinho ruim. Resolvido todas essas pendências, a gente volta na lição agora de número 3, com novidades. Eu vou agora trabalhar na construção dos meus slides. Então agora você que nos acompanhava aqui, você vai ter mais uma opção de slide, né? Que são os slides em que eu vou trabalhar vou construir os meus próprios slides. E aí você vai ter a opção, além dos que já oferecíamos através do site EBD Panorama e escolabiblica.com, você agora vai ter também como pedir aqui através do e-mail os slides que nós vamos estar usando para essa aula dos adultos. Amém? E aí a gente fez alguns ajustes no nosso tempo aqui de gravação desses vídeos, de maneira que eu vou ter tempo agora também para lançar novos vídeos, quem sabe comentar uma outra revista aqui nesse canal também, para que nós possamos ampliar o público que acessa o nosso canal e abençoar você que já nos acompanha. Amém? Quero pedir aí desde já que você continue orando por nós, continue intercedendo por nós, para que esse canal continue aqui alcançando as escolas bíblicas do nosso Brasil, tá? E aí curte, comenta, compartilha. Se esse áudio tá bom, coloca aí, melhorou o áudio, precisa melhorar, o que a gente pode fazer aqui para melhorar, tá? A gente aqui dentro das nossas limitações, a gente grava com um celular, é o meu celular de uso pessoal, a gente tem um microfonezinho de lapela, simples, mas o importante é que o conteúdo chegue a você. Mas, de alguma forma, se tiver alguma coisa que a gente possa melhorar, coloque aí nos comentários, o som tá bom, o som tá ruim, tá alto, tá baixo, a imagem pode melhorar e a gente vai aqui, dentro das nossas possibilidades, melhorando para atender vocês. Amém? Então vamos lá, gente boa, lição de número 3. Essa é a nova configuração dos nossos slides aí. Lição de número 3 tem por tema o Criador se relacionando com o ser humano. Qual que é a nossa ideia a partir de agora? É que a gente estampe o slide aí na sua tela e a gente junto vai trabalhando a lição inteira nos seus aspectos. A gente faz a leitura e eu vou fazer os apontamentos que eu julgar necessário para que você aí também possa usar os mesmos apontamentos que eu julguei aqui pertinentes, tá? Então, por exemplo, aí já no título, lição de número 3, no título, o Criador se relacionando com o ser humano. É sempre bom a gente frisar essa expressão, o Criador, por quê? Nós somos da doutrina do criacionismo, né? Nós vamos ser confrontados na escola, nas universidades, com a doutrina do evolucionismo e entre outras doutrinas humanas que vão tentar dar descrédito à palavra de Deus. Mas nós que servimos a Deus por meio da sua palavra, nós somos criacionistas. Então vale a pena a gente frisar isso para os nossos alunos, principalmente se a sua turma tiver ainda pessoas que ainda fazem faculdade, estão na universidade, porque lá eles vão ser confrontados o tempo todo com essas filosofias humanas, ok? O texto de referência eu sempre vou colocar assim, essa vai ser a nova dinâmica aqui do nosso canal. Eu vou colocar o slide, todos os apontamentos que eu achei pertinentes, aí a gente já colocou aqui no próprio slide, tá? Então a gente vai comentando e vai apontando. Então se você precisar do slide, você pode fazer os seus apontamentos, fazer aqui aquilo que você achar, ou então você pode manter dessa forma e apresentar aí para a turma também, tá? Então, Gênesis capítulo 2, versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem
não se achava adjutora. Aí eu coloquei, abre parênteses, né? Eu abri esse parênteses e coloquei que essa palavra adjutora significa auxiliadora, apoiadora, né? Como que estivesse diante dele. Então, qual é a função do adjuntor? É estar próximo, né? Junto, estar próximo. Então, o papel da mulher, quando ela foi criada, é fazer esse papel aí de auxiliadora, de apoiadora para o homem. Verso 21, então, o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Verso 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, aí eu frisei aí, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, formou uma mulher. Nós temos aí a nossa fé cristã, a nossa fé bíblica é formada sobre esse prisma, né? Que Deus criou o homem e a partir do homem ele cria a mulher, macho e fêmea, Deus os fez. Amém? Então a gente vai encontrar muitos obstáculos que vão ir ao encontro ou de encontro a essa doutrina bíblica, né? Em que Deus faz o homem, faz a mulher, porque os homens sempre vão buscar contrapor a palavra de Deus. Mas nós que somos cristãos, nós estamos firmados na palavra de Deus. Então Deus forma o homem e a partir do homem ele forma a mulher. Então as duas únicas criações que Deus tem é homem e mulher. Qualquer coisa que passar disso é criação de Satanás. Verso 23, e disse Adão, e aí eu coloquei entre parênteses na linguagem Nova Versão Internacional. Esta sim, porque a maioria das versões está assim, ó. E disse Adão, esta é agora, ossos dos meus ossos. Então, para a gente entender, é só substituir a expressão esta é agora por esta sim é osso dos meus ossos, tá? Então, é como se ele olhasse para os animais e estivesse contemplando todos aqueles animais e dissesse, poxa, está faltando alguma coisa. Esse animal é parecido com aquele, esse é parecido com aquele. Então, ele foi olhando os pares dos animais e nada ele achava próximo a ele próprio. Então, quando Deus forma a Eva e apresenta a Eva para ele, ele diz essa expressão, esta sim, agora se encaixa perfeitamente no meu biotipo, né? Agora sim eu vejo alguém como, né, assemelhado a mim. Esta sim, agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Pois bem, irmãos, antes da gente retomar aqui os nossos slides, então essa vai ser a nova configuração do nosso canal aqui, quando eu estiver fazendo o comentário da lição dos adultos. Aí sempre as dicas que eu vou deixar de slides, de dinâmica, se tiver alguma dica vai ser sempre para o final. Então a gente sempre vai apontar o slide, dentro do slide a gente coloca o que está na revista e dentro do que está na revista eu vou pontuando aquilo que eu achei interessante e você pode acrescentar ou você pode permanecer com o que eu coloquei como de importante e usar isso aí na sua aula, tá? O nosso intuito aqui é trazer subsídio para você, professor, aí poder ler nessa revista. Talvez você enxergou as mesmas coisas que eu enxerguei, aí você aponta aí na sua revista, tá? Se não foi, você achou outras coisas, então você pode, de fato, aí, complementar ou então permanecer com os apontamentos nossos aqui, tá? Então, porque o objetivo nosso, eu sempre defendo essa tese, não é você chegar aí na sua escola bíblica e fazer a leitura do texto todo. A gente vai fazer isso aqui no estudo. No nosso canal a gente pode ler, pode apontar, pode apontar o que é importante, o que não é. E aí você pega esses apontamentos, coloca aí na sua revista, escreve aí na sua lição, sublinha, marca aí com marca-texto, igual eu faço aqui na minha lição. Se a gente puder mostrar aqui, ó, a minha lição é toda riscada, toda rabiscada. Não sei se vocês estão vendo, eu rabisco ela toda de caneta primeiro e depois, daquilo que eu rabisquei de caneta, ainda vou vir passando aqui o que eu achei mais importante ainda com aqui o pincel. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui está pintado de pincel aqui, do marca-texto.
Então, aquilo que eu achei importante, eu coloco de caneta, e aquilo que eu coloquei mais importante ainda, que eu não posso esquecer, aí eu uso o marca-texto, tá? Então, cada professor vai ter um jeito de, na hora de ele estar dando aula, ele se lembrar que tem uma parte ali daquele texto que ele não pode esquecer. Então, eu uso essas marcações de caneta e as marcações de vermelho ou quando eu tenho essa caneta marca-texto, aí eu sei que aquilo dali não pode passar batido, tá? Então, aqui no slide, eu fiz a mesma coisa. Aquilo que eu achei importante, eu marquei, sublinhei, e aquilo que eu achei mais importante ainda, aí nós colocamos aqui alguns apontamentos aqui como se fosse um marca-texto, tá? Olha na introdução aí, você vai ver como eu estou falando. Aí eu coloquei aí alguns apontamentos nessa introdução e aí eu sublinhei aquilo que eu achei importante. Fora o que eu achei importante, aquilo que eu achei mais importante eu coloquei com o marca-texto aí em amarelo. E alguns apontamentos que eu achar necessário acrescentar, aí eu coloquei em verde ali na parte direita inferior desse slide, tá? E algumas imagens que eu achar pertinente, eu vou colocando, mas o nosso maior foco aqui, o nosso maior objetivo é em cima do texto da lição em si, tá bom? Olha o que diz essa introdução. O ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus atesta ou testifica ou assevera, né, que nós fomos criados para relacionamento com Deus e com o próximo. Ou seja, aí, já na introdução do slide, o autor está querendo apontar aí que a nossa formação, o jeito que Deus nos criou, o biotipo que Deus fez o homem, a mulher, o jeito que Deus nos criou, os dons que Ele nos deu, a capacidade de fala, de ouvir, de pensar, de raciocinar, essas características que nós possuímos, elas foram feitas para nós nos relacionarmos, em primeiro lugar, com Deus e depois também nos relacionarmos com o nosso próximo. Veremos na presente lição a atenção e o cuidado do Criador em suprir as necessidades do homem em todas as dimensões, inclusive no que concerne ao relacionamento. Ainda hoje, necessitamos da providência divina em todas as áreas da vida. E aí eu destaquei aí, em verde, colocado essa expressão, né? Nós somos bio, psico e social. Então, nós não somos seres somente biológicos como os animais. Nós também somos seres psicológicos, nós temos uma psique, nós pensamos, mas muito mais do que bio e psico, nós também somos sociais. A gente se relaciona com o próximo e com o nosso Deus. Tópico de número 1, a introdução do tópico 1 é esse slide, a coroa da criação de Deus. Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Deus o criou para que este vivesse com ele e na alegria da glória dele. Neste tipo de vida, tudo na existência humana era plenamente abençoado. E aí eu coloquei uma frase aí para que se eu fosse dar essa lição, eu pudesse ter um resumo em uma frase só do que foi esse slide. Temos um vazio existencial do tamanho de Deus. Na parte inferior do slide eu coloquei essa frase aí, temos um vazio existencial do tamanho de Deus. Ou seja, o vazio que o homem possui dentro de si só é preenchido por Deus. Só Deus pode preencher esse vazio existencial no homem, porque o homem foi criado para se relacionar com Deus e para a glória de Deus. Tópico 1.1, uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. A criação foi feita e abençoada por Deus e para o bem do homem. Olha só que linda, até eu fiz a questão aí de sublinhar essa expressão inicial. Talvez você possa aí colocar num slide à parte, colocar aí no quadro, escrever essa frase. A criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. Tudo que existe, tudo que foi formado, foi feito para o benefício do homem. Que maravilha, né? O próprio Deus aprova o que fez para o homem. Vemos isso quando lemos o término de cada etapa, a frase:
E aí eu destaquei aí com marca-texto, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus foi criando, foi fazendo, foi formando, ele diz é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, porque ele fez para o homem, para a glória sua própria e para o benefício do homem, né? Então tudo que Deus foi fazendo era bom e era bom, porque ia abençoar e beneficiar o homem criado à sua imagem e semelhança. Ou seja, na forma sábia, bela e proposital, como tudo foi feito, Deus queria o melhor para o homem e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Mesmo após a queda, não podemos desprezar a beleza e sabedoria de Deus percebida em toda a sua criação. Então esse é o tópico 1.1. Então, se eu fosse dar essa aula, na minha aula eu ia frisar o que eu sublinhei, essa primeira frase: a criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem, e aí frisar e bater nessa tecla e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Por que que era bom? Por que que era bom? Porque foi criado, tudo que foi criado foi para o benefício do homem. Então o homem é a coroa da criação de Deus, então tudo que Deus faz é um acessório para abençoar a vida do homem e, através disso, o nome dele ser glorificado. Próximo subtópico, tópico 1.2, honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. Olha só que linda, né? Essa expressão. Geralmente, quando a gente faz uma análise de texto, geralmente a primeira frase, primeiro parágrafo, e dentro do primeiro parágrafo, a primeira frase, ela geralmente é a expressão mais importante daquele trecho, é a ideia principal. Então aqui, se você for fazer uma análise, essa primeira oração, essa primeira frase, ela é a frase principal desse texto, e ela diz isso, uma coisa maravilhosa: ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. Que maravilha, né? Em Mateus 18:10, Jesus disse: os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai, que está nos céus. Mas em nenhum lugar da Bíblia é ensinado que Deus tenha feito algum anjo à sua imagem e semelhança. Que lindo, né? Embora o homem ele vai possuir os anjos vão possuir uma glória, um brilho excepcional. Quem já viu um anjo, eu nunca vi um anjo, mas quem diz que já viu um anjo, diz que é uma coisa belíssima, uma coisa irradiante, uma coisa gloriosa. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que eles são a imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. É uma coisa gloriosa, né? Ainda que tenhamos sempre a ideia de que os anjos sejam seres mais especiais criados por Deus, com o homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais íntimo. Ter sido criado à semelhança de Deus dotou o homem de potencial que não se encontra paralelo em qualquer outra criatura terrena. Nossa dignidade essencial em honra a glória de Deus. E aí eu coloquei lá numa frase lá embaixo, eu criei essa frase, abre aspas, para aquilo que eu criei lá embaixo: o diabo fará de tudo para embestializar o homem. Por que eu coloquei essa palavra, embestializar? Porque a gente vê que algumas atitudes de alguns seres humanos gera a insensatez, né? Os homens querendo se relacionar com outros homens, mulheres se relacionarem com outras mulheres, homens manterem relações com animais, os homens se mutilam. A gente vê em muitos países homens e mulheres que mudam a sua face, a sua feição, para se parecerem com demônios, para se parecerem com animais. Então, qual que é o intuito do diabo? É embestializar o homem, tornar o homem uma criatura horrorosa. Enfim, não tem nem expressão para a gente usar para esse tipo de coisa que o diabo tenta fazer na vida do homem. Mas a palavra de Deus diz que o homem foi criado e é a mais bela criatura de Deus para a glória de Deus. E ele possui
a imagem e semelhança de Deus. Você pode ver aí, aonde você estiver, nos seus círculos de amizade, que as pessoas que não serviam a Deus, quando elas se convertem a Deus, o que acontece com elas? Elas voltam tudo o que elas faziam anteriormente, né? Elas vão desfazendo de um monte de coisa que o diabo fez com que elas praticassem, e elas vão ter que vir desfazendo de um monte de coisa, um monte de círculo de amizades, um monte de coisas que fizeram no seu rosto, na sua pele, elas vêm desfazendo, e aí quando você vê essa pessoa um tempo depois de convertida, essa pessoa agora sim, ela irradia a glória de Deus. Aleluia! Próximo subtópico do tópico primeiro é o subtópico 1.3, abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Gênesis 1:28 diz, e aí eu sublinhei essa expressão toda que eu julguei importante. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos. A fertilidade é capacidade de se multiplicar. Foi um ato abençoador e glorioso de Deus. Deus é o único criador. O verbo hebraico bará, que significa criar algo do nada, só pode ser atribuído a Deus. Ninguém, exceto Deus, pode criar algo do nada. Mas, conquanto Deus seja criador, a abençoou, aí eu frisei, coloquei com marca-texto, abençoou o homem para que ele fosse um procriador dos da mesma espécie de criatura à imagem de Deus. Os animais não podem procriar criaturas à imagem de Deus. Os anjos também não, mas os homens sim. Então Deus cria, essa expressão bará, criou do nada tudo que existe. Então Deus é o único que tem a capacidade de criar do nada aquilo que não existia. Mas ele deu ao homem, como diz o texto, essa capacidade de, a partir do próprio homem, criar novos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a relação entre um homem e uma mulher, na família, no casamento, gera uma nova pessoa, e essa pessoa que vai ser gerada é uma pessoa também gerada à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma capacidade que Deus deu ao homem. Esse subtópico vai frisar exatamente isso, né? Então, toda vez que um casal, que uma família, eles abrem mão de fazer isso, na verdade, eles estão abrindo mão de contribuir, né, com a criação de Deus, né? Muitos casais, eles, ao se casarem, eles dizem, eu não pretendo ter filho. Eles não vão ter filho, realmente, vão passar a vida sem ter filho. Ou então, quando um homem se junta com outro homem, uma mulher se junta com outra mulher, eles estão ali impossibilitados de reproduzirem a imagem e semelhança de Deus, né? Estão limitando a criação de Deus. E aí eu volto aqui para conversar um pouquinho com você sobre esse tópico de número 1. Então essa vai ser a nossa dinâmica a partir de agora no nosso canal. A gente vai deixar sempre o slide estampado aí, você vai ouvir a minha voz fazendo os comentários, os apontamentos, porque o nosso intuito é que você consiga enxergar isso aqui na sua revista, ok? Então você, a partir desse slide que eu estou te apresentando, você vai ter condição de pegar a sua revista e apontar. Olha, eu não tinha visto isso. O pastor Heraldo viu, apontou para mim, ok, concordei com ele. Não, eu não concordei, essa parte para mim não é importante, eu quero frisar uma outra parte aqui. Então você já nesse estudo faça isso. Uma outra coisa que eu quero frisar, a gente vai fazer o máximo possível. Obviamente que tem os contratempos da vida, né? E eu vou fazer o máximo possível para lançar essa revista, o comentário da semana, sempre na segunda-feira. Porque aí você vai ter um resto da segunda e de terça até sábado à noite para preparar a lição. Então você vai ter um tempo bem grande para preparar a sua lição. Então toda segunda-feira, no mais tardar, no finalzinho da tarde, a gente vai estar lançando aqui a nossa lição, tá? Então você vai ter aí uma semana inteira para pegar os apontamentos que nós estamos colocando aqui, colocar junto com os seus apontamentos e você poder então aí ser abençoado. Amém? Vamos lá, gente boa, para o tópico número 2. Deus, um ser relacional. Todo este privilégio dado ao homem não se comparava
ao propósito maior deles, nos relacionarmos de forma íntima com Deus. Então ele volta a frisar a palavra relacionamento. O homem foi criado biopsicossocial, porque ele deve se relacionar. O homem tem as capacidades de fala, capacidade de ouvir, capacidade de raciocinar, capacidade de socialização. O homem tem essa capacidade. Já foram feitas alguns testes, experimentos sociais, pegaram uma pessoa e isolar ele do contexto social. Essa pessoa chega a beirar a paranoia, ela fica paranoica, ela fica alucinada, ela fica descompassada, porque o homem não foi feito para viver isolado, ele foi feito para viver de maneira social, tá? Então é por esse tópico vai trabalhar justamente essa parte social do homem. 2.1, criados de uma forma especial e admirável. Aí eu coloquei toda essa expressão do Salmo 139, 14. Você pode colocar esse versículo estampado no slide ou escrever num quadro, pedir para um aluno fazer a leitura para destacar, né? O Salmo 139, verso 14, que diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível. Olha a expressão que ele usa, um modo terrível. Ele não conseguiu, o salmista que não consegue encontrar uma expressão, né? Aí ele encontra a palavra terrível, que é uma forma tão admirável, tão maravilhosa eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Deus nos fez de forma especial e admirável. De duas formas. Primeiro, na forma como o primeiro homem foi criado. Deus fez todas as coisas pelo ordenar de sua voz. Mas Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. No nosso caso, descendentes de Adão, somos gerados do ventre de nossa mãe, mas as mãos de Deus não estão fora disso. E é onde o salmista vai frisar, né? O primeiro homem, Adão, foi criado do pó da terra. A própria mão de Deus o fez. A segunda pessoa, a Eva, foi criada a partir da costela de Adão. Então, Adão e Eva foram o primeiro casal. A partir do relacionamento íntimo deles, as gerações foram surgindo, né? Os homens vão surgindo a partir da relação de um homem com uma mulher. Mas até nisso, as mãos de Deus estão trabalhando. Olha o que diz o salmista. Verso 13, verso 15 e o 16 do Salmo 139. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. A ideia aqui que eu coloquei lá no final do slide, você pode ler aí comigo, a ideia de alguém tecendo um tecido de várias cores. Não sei se você vai ter alguém conhecido aí na turma que mexeu, que trabalhou, né, com crochê, né? Você colocar ali e vai colocando linha por linha e vai amarrando linha com linha e de várias cores, né? Quando você coloca só uma cor é uma coisa, quando você coloca diversas cores, o trabalho é mais pontual, o trabalho é mais minucioso. Então essa é a ideia, de Deus fazendo parte por parte do homem, colocando todas as coisas no seu devido lugar. Pessoa por pessoa, lá no ventre da nossa mãe, a gente ainda está sendo formado e as mãos de Deus estão lá trabalhando para que tudo dê certo e a gente nasça para a glória do seu próprio nome. 2.2, relacionamento, intimidade e parceria. Deus falava diretamente com o homem, Gênesis 2,16. Não haviam profetas, sacerdotes, anjos ou qualquer intermediário. Do lado de fora do jardim, não era possível falar com Deus ou ouvir a Deus sem mediações. Eu coloquei entre parênteses, do lado de fora do jardim, quando o autor aqui está dizendo do lado de fora do jardim, é pós-pecado, né? O homem peca, vai ser expulso do jardim. Então, tudo que é feito fora do jardim, pós-pecado, precisa de intermediários, precisa de profeta, sacerdote, precisa de anjo, precisa de alguma revelação sobrenatural. Antes do pecado, dentro do jardim, o Deus falava com o homem face a face. É o que diz o restante do texto, que diz, mas antes da queda, Deus falava face a face. Relacionamento e intimidade.
Como vimos na lição anterior, Deus trouxe cada animal até Adão para que Adão decidisse qual nome teriam. O que Adão decidisse, Deus aprovaria. Gênesis 2,19 diz: "E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome." Veja que parceria maravilhosa Deus fez para termos com ele. Então, antes do homem pecar, Deus atribuiu ao homem uma autoridade de dar nome aos animais. E tudo que se Adão olhasse para um animal e dissesse: "Esse animal tem cara de elefante", e ficou registrado como elefante. "Esse animal tem cara de cavalo", pronto, Deus assinou embaixo, vai ser cavalo. Esse relacionamento ele foi quebrado com o pecado, mas Deus vai restabelecê-lo em Cristo Jesus. Só que agora, ainda mesmo sendo restabelecido em Cristo Jesus, nós temos uma natureza caída e a gente ainda vai tropeçando. Mas vai chegar um dia em que Deus vai nos dar um corpo glorioso, um corpo glorificado. Aí a gente já não vai ter mais a presença do pecado no nosso corpo e a gente assim vai poder então voltar a governar com Deus. Esse é um dia que eu aguardo, que eu almejo, em que nós no reino de Deus estaremos reinando com Ele para toda a eternidade. Glórias, pois, ao nome do Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados, né? Para termos essa parceria com Deus, essa intimidade com o nosso Deus. Tópico 2.3. Alguém do lado. Aí eu coloquei entre parênteses, adjutora. Alguém que foi colocado do lado para ajudar, para estar junto de. Então esse é o papel da criação de Deus. Deus cria o homem e a partir do homem cria a Eva para estar ao lado. Essa aliança, essa parceria glorifica a Deus. Como se não bastasse estar em um paraíso tendo com Deus um relacionamento que nem conseguimos imaginar, Adão ainda recebe de Deus alguém que lhe corresponda de uma forma exclusiva. Ao dar nomes aos pares de animais, o homem se vê sem seu par. Mas Deus não é alheio a isso. Aí eu destaquei em negrito, né, toda essa expressão. Mas Deus não lhe é alheio a isso. Então vale a pena a gente frisar, né? Nunca Deus vai estar alheio aos dilemas dos homens. Adão estava vivendo um dilema, embora ainda na inocência, sem pecado, mas ali havia um dilema para ele. Eu não tenho alguém que é parecido comigo, e Deus não foi alheio a isso. O próprio Deus, pela primeira vez em Gênesis, diz que algo não era bom. E aí eu frisei, coloquei aí com marca-texto. Não era bom. Até aqui Deus foi criando os animais, foi criando a terra, os céus, Ele foi criando as estrelas, e tudo que Deus foi criando, Ele disse que era bom, era bom, era bom. Até o momento em que Ele ouve essa expressão de Adão dizendo: "Eu não tenho ninguém parecido comigo." Então Deus diz: isso não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Não é legal que o homem esteja só. Não porque o homem tinha sido mal feito, mas porque sua obra ainda não estava completa. E para ter alguém ao lado do homem, Deus tira do lado do homem aquela que lhe corresponderia naquela honrosa missão. Então, a gente sempre diz assim, que no homem ele está com uma missão. E a mulher, ela vem para ajudar ou adjuntar, ou estar junta do homem nessa missão, que é só uma, é glorificar a Deus. Então, tudo que um casal faz é glorificar a Deus. Se eles têm um filho, procriam, é para a glória de Deus. Se eles se uniram, se casaram, é para a glória de Deus. Se eles educam seus filhos através da Bíblia, é para a glória de Deus. Então, tudo que um homem e uma mulher faz é para a glória do nome do Senhor. Foi para isso que Deus criou o homem, depois faz a Eva, une os dois em uma só carne, glorificar ao nome do Senhor. Essa é a missão do homem, né? Tudo que vem, que o homem faz, a partir da sabedoria que Deus lhe dá, é para glorificar a Deus nessa missão, né? O homem tem uma missão, glorificar a Deus. Então, tudo que ele faz, tudo que ele constrói, tudo que através da sabedoria ele cria, estará glorificando ao nome do Senhor. E aí, por fim, o tópico de número 3, já partindo para o final dessa lição, e aí toda essa expressão eu achei fantástica.
aqui na revista, o comentarista foi muito feliz nessa frase. Toda ela deve ser destacada, colocada num quadro branco, no mural. Toda ela deve ser destacada no slide, como eu fiz aqui, ó. Quando temos um verdadeiro e íntimo relacionamento com Deus, os demais relacionamentos recebem a mesma saúde. O primeiro relacionamento que Jesus veio reatar é o relacionamento com Deus. Porque se o homem não tiver ligado com Deus, reatado com Deus, todos os outros relacionamentos serão impossibilitados. Mas uma vez que o homem está unido a Deus, todos os outros relacionamentos do homem passam a ser possíveis. Glórias a Deus. 3.1. Divinamente ligados. Olha que interessante essa primeira frase. Lembra que eu falei? Sempre a primeira frase, geralmente, não sempre, né? Mas sempre a primeira frase, a primeira expressão, a primeira linha de um texto, de um parágrafo, vai ser o mais importante. E olha o que diz essa primeira frase aí. Adão foi gerado por Deus a partir do barro. Eva foi gerada de Adão a partir da sua costela. Olha que ordem mais linda. Deus faz o homem do barro e a partir daquele homem que agora já existia, Deus tira da sua costela e faz a Eva, faz a sua adjutora, né? Há uma relação mais profunda entre o homem e a mulher que conseguiríamos compreender. Suas diferenças não têm a ver com o valor, elas são funcionais na missão de Deus. Olha só que lindo, gente. Vale a pena você que é professor pegar essa frase, não pode deixar passar batida essa frase. Se você é daquele que coloca o aluno para ler a lição, você coloca o aluno para ler a lição, mas quando chegar essa frase, aí você interrompe ele e vamos fazer essa leitura junto, gente. Ela é muito linda. Então você vai no 3, 1, 2, 3, vamos ler junto, porque essa é uma frase que não pode passar batida na nossa lição, tá? Elas são funcionais na missão dada por Deus. O homem depende da mulher, como a mulher do homem em necessidades distintas. Foram criados por Deus para serem parceiros na vida. Que maravilha, gente! Que vontade de glorificar o nome do Senhor com essa frase. Então, nós somos funcionais, nós funcionamos de um jeito. Então, Deus criou o homem e criou a mulher de um jeito que eles vão funcionar, embora eles tenham funções distintas, mas na missão que eles têm que glorificar a Deus, eles vão se juntar, se encaixar perfeitamente. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E aí eu acrescentei esse abrir parênteses dentro dessa frase que continua o texto da lição, quando diz assim, a abordagem feminista. Aí eu abri o parênteses e coloquei obra de Satanás. Então essa abordagem feminista, radical, né, que o texto está dizendo aí, ela gera um antagonismo destrutivo no propósito original de Deus para o homem e a mulher. E aí eu coloquei aí no final do slide, você pode acompanhar, eu coloquei assim, ó, é sempre a mesma ideia, né, que o Satanás vai colocar, sempre questionando a Deus, sempre questionando o que Deus está fazendo. E aí eu coloquei assim, é assim que Deus diz? Então sempre que Deus cria alguma coisa, faz alguma coisa, Satanás vai tentar questionar. Então o feminismo hoje, esse feminismo radical, eles colocam assim, será que a mulher realmente ela tem que ser submissa ao homem, tem que ser adjuntora, a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser isso, e esse feminismo radical, eles acabam colocando como se o homem e a mulher tivessem um conflito, como se eles tivessem assim, como se não pudessem se juntar mais. Daqui a pouco, eles vão criar algum mecanismo para a mulher ser independente do homem, 100% independente. Até assim, criar alguma fórmula dela ter um filho independente de um homem. Ela vai lá, faz uma inseminação artificial e ela pode criar um filho sem precisar se casar. Já estamos caminhando para essa aberração. Então,
Aí eu coloquei aí em amarelo e frisando aí novamente, Satanás busca colocar conflito entre homem e mulher. Mas o que a Bíblia declara aqui que o homem e a mulher é parceiros. Há uma parceria entre homem e mulher, uma completude no homem e na mulher. É lindo demais o trabalho de Deus, mas Satanás vai vir contra, ele vai sempre lançar essa frase. É assim que Deus diz? Será que é assim mesmo? Será que a mulher tem que ser submissa ao marido? Será que a mulher precisa realmente se casar? Estar dentro de um lar, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar do esposo? Será que é isso que Deus quer para o homem? Estar casado com uma mulher? Estar dentro do mesmo lar? Você não pode viver sua vida do jeito que você quer e sempre vai haver esse conflito, né, entre aquilo que Deus diz e aquilo que o Satanás tenta impor no coração dos homens. 3.2, nós além de estarmos divinamente ligados, nós estamos emocionalmente ligados. Quando lemos Gênesis 2:23, quase podemos ver o sorriso de Adão. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Expressa ele quando Deus lhe traz sua nova e mais bela companhia. Na lição anterior, aprendemos que Deus não tem necessidades emocionais. E esse argumento, aparente aqui na lição, né, argumento utilizado, Deus teria criado os homens para com eles finalmente se relacionar. É como se Deus, que o autor está querendo dizer que há uma corrente de ensinamento que Deus cria um homem porque Deus estava meio deprê, né, meio triste. E aí ele, eu vou criar alguém para me conversar. E essa é um argumento, né, ilógico e desproporcional à Bíblia. Na verdade, Deus criou o homem para a sua glória e para o seu louvor, né? Deus não tinha essa necessidade, como nós podemos colocar assim, que Deus criou por ter essa necessidade. Deus cria o homem para a glória do seu próprio nome. Mas isso não significa que Deus não tenha emoções. Aliás, as mais santas emoções que sempre foram compartilhadas em Trindade. A gente aprende que na Trindade Deus se relacionava, né? Então a Trindade é um modelo de relação, é um modelo de relacionamento que eles dialogam, conversam e chegam ali às conclusões. Então foi para isso que Deus criou o homem, para ter esse relacionamento também. Quando cria o homem, confere a ele este atributo. Qual atributo? Capacidade de sentir emoções e compartilhar sentimentos. Além de Eva ser um socorro, o substantivo hebraico é Ezer, né? A tradução é como se fosse, não é Ezer, né? Iezer, Ezer, sem esse I, mas se escreve com o I, mas é Ezer. Na João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, em Gênesis 2:18 diz, é traduzido por socorro. Então o homem estava ali precisando da sua adjuntora e Deus então, ele faz a Eva para ser esse socorro, esse amparo que o homem vai precisar. O homem estava desamparado, estava solitário, precisando de um relacionamento, precisando conversar, precisando interagir. E Deus, então, socorre ele e traz a existência a Eva. Para Adão, ela seria também aquela que corresponderia às necessidades emocionais. O homem precisava de alguém igual a ele para conversar, para dialogar, para desabafar, para chorar, para sorrir. Ele precisava de se relacionar com Deus. E Deus sabia disso, não é? Por mais que o homem tivesse já comunhão com o próprio Deus, Deus sabia que o homem precisaria de alguém idêntico a ele para se relacionar. 3.3, intimamente ligados. O autor sagrado faz uma aplicação para as futuras gerações. A partir da fala de Adão, Gênesis 2:23, a profunda ligação entre o homem e a mulher só é possível por meio de um tipo de ruptura social que o trouxe até ali. Gênesis 2:24 está escrito lá, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, Gênesis 2:24 fala de deixar pai e mãe. Seus pais até então eram a base principal de suas relações afetivas. Este lugar agora se encontra na relação do casal. Esta ligação íntima culmina no ato
conjugal. E aí é interessante aqui, eu até volto aqui para conversar com vocês, que aqui há uma célula social, uma família está aqui, e uma outra célula social está aqui, duas famílias. Então a família A e a família B. E um ente, um rapaz da família A conhece um outro ente, uma moça da família B. E eles se conhecem. Então ali agora ele vai deixar o pai e mãe, e essa moça vai deixar pai e mãe, e vai formar uma terceira célula social. Então socialmente eles estão ligados. Criou-se uma nova unidade social. E ali vão ser gerados primos, noras, genros, sogra, sogro, cunhado. Todas essas relações vão ser criadas a partir desse novo relacionamento do homem que saiu da unidade familiar A, juntando com a sua esposa, que saiu da unidade familiar B, e formaram uma nova unidade familiar. E a partir da relação conjugal, que eles vão se tornar uma só carne. Então, eles precisam sair socialmente, precisam deixar pai e mãe psicologicamente, precisam deixar pai e mãe emocionalmente, e quando eles se unem numa nova unidade social, uma nova unidade familiar, através da relação, do relacionamento conjugal, através do relacionamento sexual, ali se forma uma só carne. Uma nova família é gerada. E essa família ela possui relações com as outras famílias. Primos, tios, noras, cunhados, genros, sogra, sogro. E esse relacionamento, todo ele glorifica ao nome do Senhor. E isso, a partir disso, vai sendo multiplicado e vai gerando. Então, de alguma forma, gente, todos nós somos ligados. Porque todos nós viemos de um primeiro casal, Adão e Eva, que a partir dele surgiu um outro, que a partir dele surgiu outro, que a partir surgiu outro. E todos os homens hoje são interligados. De alguma forma, todos nós somos parentes, mesmo que distantes. Então, a paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe aí do outro lado da tela. Possivelmente você tem alguma ligação comigo, além da espiritual. Talvez a gente é primo de 10ª geração e nem sabe, né? Que Deus possa abençoar aí a sua criação. E partindo aqui para a nossa conclusão, eu destacaria aí esse sublinhamento que eu fiz. O nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Quando, por causa do pecado, somos alienados de Deus, as demais relações sofrerão danos, conforme veremos na próxima lição. Então, vale a pena você destacar aí na conclusão, o nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Foi isso que nós falamos durante toda a lição. E aí eu coloquei aqui, eu sempre vou trazer esse slide específico, porque aí tem algumas indicações que eu quero sempre passar para vocês enriquecerem a aula de vocês, tá, professores? Se eu estiver agora falando somente com professores, então essa parte vale para você. Então, o primeiro slide que eu indico, gente, é o slide da ebdpanorama.com, tá? Esses slides, geralmente, eles são lançados por volta de terça, quarta, no mais tardar quinta-feira, estourando sexta-feira, eles lançam os slides. ebdpanorama.com, eu acho interessante esses slides porque eles têm muitas imagens, né? Dependendo do público que você vai atingir ali, as imagens elas são muito úteis para você usar. Esses meus slides, eu vou deixar eles disponíveis, mas os meus slides que eu estou criando agora, eles têm mais letras, né? Mais escritas, eles não têm muitas imagens. E há quem goste de usar os slides com imagens, tá? Se você é desses que gosta, então ebdpanorama.com. Também eu deixei aí revistaebd.com/lições. Aí você consegue também pegar outros slides, né? Eles também lançam até sexta-feira, estourando sábado. Se você prepara a sua lição, depois só pega os slides ali, salva no pendrive e leva para a sua igreja para você usar, tá? E aí os meus slides, que são esses que eu usei para essa lição e vou sempre usá-los
para as próximas lições, vão ter poucas alterações, vão estar disponíveis se você me mandar um oi, tá? Me manda um oi, fala que você acompanha o meu canal e pede lá os slides, esses slides específicos, lá no meu e-mail heraldeiras@gmail.com. Você me manda um oi e fala, Pastor Heraldo, sou aqui o seguidor do seu canal, queria que o senhor me mandasse os seus slides todas as semanas. Aí todas as semanas eu já salvo o teu contato e já mando para você esses slides aí prontinho, tá? Que eu usei aqui no canal, e aí você pode levar aí para sua casa e levar para sua igreja, tá? E aí também o site que eu uso também para quando eu preciso levar alguns exemplares da revista e eu não tenho revista para todo mundo ou lição para todo mundo, eu sempre gosto de levar algumas impressas, né? Então você pode tirar aí desse canal aí, ó, escoladominical.org. Entra lá e você vai copiar a lição. Você vai fazer o quê? Você copia a lição todinha do site, cola no Word e você vai tirar ali o comentário do professor, tira algumas coisas que você julga que não são necessárias, deixa só o texto que você vai usar, só tópico 1, 2, 3, introdução, conclusão, texto de referência, e o restante você apaga tudo. Porque ele colocou ali toda a lição, né, de ponta a ponta da lição. Então você vai tirar aquilo que você julga desnecessário e faz ali a formatação para poder economizar espaço na folha, coloca para imprimir 2 páginas por folha, frente e verso, e dá no máximo 2 folhas aí. Você imprime algumas cópias, leva para os seus alunos acompanharem a sua lição lá, porque aí, didaticamente falando, você vai ganhar muito, tá? E aí, todas as semanas, a gente sempre vai trazer no slide final, nos últimos slides, alguma dica para você acrescentar para a sua lição, tá? E a próxima lição, nós já estamos trabalhando em cima dela, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a alienação humana a partir da queda, né? Uma lição extremamente importante, você que vai dar essa aula, mais tardar aí, segunda-feira, a gente vai estar já lançando essa lição, e aí você já pede os slides lá, se for assim, e eu mandarei para você. Amém? Queridos, que Deus te abençoe. Quero que você deixe aqui os comentários aqui. Pastor Heraldo, gostei desses slides. Pastor Heraldo, eu gostava mais dos slides anteriores. Pode falar para mim. Eu vou manter esses slides, por quê? Porque eu quero explicar para você que segue meu canal do slide que eu usava, ebdpanorama.com. Muitas das vezes eles disponibilizam esse slide quarta, quinta-feira. Então, para mim, estava ficando muito tarde esperar eles lançar o slide para me usar. Vocês podem reparar que as minhas aulas estavam sendo disponibilizadas sempre quarta ou quinta-feira. Já teve vezes de eu gravar a aula sexta-feira, porque o slide demorou para ser publicado lá no site, tá? Então eu prefiro fazer o seguinte, para que eu tenha a lição sempre na segunda-feira, para você ter tempo para estudar, eu vou usar esses meus slides que eu estou criando. Eu vou sempre aprimorar, vou sempre melhorar eles, e vou deixar eles disponíveis aqui através do e-mail. Você me pede e eu te envio para o teu e-mail, tá? Mas se você quiser usar, uso da ebdpanorama.com, pode usar normalmente também, eu indico. São muito bons os slides deles, eu usava sempre, mas por causa do time de apresentação no site, estava deixando as minhas aulas um pouco atrasadas em relação ao que você precisa, o quanto antes, para você ter uma semana para estudar, tá? Então, por isso eu decidi aqui. Mas coloca aí, você gostou, o que a gente pode mudar, o som ficou bom, tá bom aqui a questão da estética dos slides, o que a gente pode melhorar, e aí você vai falando e eu vou melhorando aqui, para a gente chegar aí no denominador, tá bom? Acompanhe o nosso canal, deixa aí um joinha, compartilhe, comenta aí, e aí a gente, a partir desse tempo, agora que a gente vai conseguir ganhar, a gente vai conseguir gravar aqui algumas dicas para superintendente, algumas dicas para professor, e aulas separadas para que você possa aí acessar essa aula aí, melhorando sempre a sua aula, tá? Dicas de livro, dicas de revista, dicas de tecnologia que você pode aprimorar, porque eu também estou aprendendo aqui. Cada dia eu aprendo para levar o melhor para a nossa escola bíblica, tá? Então vamos aprender juntos aqui nesse canal. Divulga aí nas suas redes de contatos, no WhatsApp da sua igreja, para que mais pessoas conheçam esse canal. Tá bom, gente querida? Deus abençoe a todos e até a próxima, se assim a graça de Deus nos permitir. Deus abençoe.